Eles o humilharam porque julgaram o capítulo que conseguiam ver, mas agora estão começando a compreender quem você é, e quando perceberem isso, a opinião deles já não terá o poder que antes carregava. Você se lembra da sala, da pausa depois das suas palavras, do sorriso que não era bondade e da maneira como alguém reduziu sua sinceridade à fraqueza. Você se lembra de sair dali com os ombros tensos, perguntando-se se o desprezo deles havia revelado algo errado em você. No entanto, a dor mais profunda não foi o insulto em si. Foi o medo de que o tratamento deles tivesse confirmado o que você secretamente suspeitava sobre si mesmo. Você continuou perguntando por que não conseguiam ver o coração por trás do seu silêncio, a disciplina por trás da sua paciência, ou a coragem por trás da sua recusa em retaliar. Algo em você sabia que o mal-entendido não era a história inteira, mas você ainda não sabia como nomear a estação. Quando uma estação se repete e você sente que ela carrega significado, o chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode ajudá-lo a reconhecer o que sua espera pode estar formando, compreender a diferença entre medo e direção, e aproximar-se do seu próximo passo com fé e clareza. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa forçar ninguém a entendê-lo antes de conseguir caminhar em paz. Aquele que o interpretou mal pode eventualmente reconhecer seu valor, mas sua cura não pode depender do tempo da percepção deles. Você carregou a evidência daquela humilhação para lugares comuns. Ela aparece quando seu telefone permanece silencioso, depois que você enviou uma mensagem sincera, quando você entra em uma sala e se pergunta se as pessoas estão falando de você, ou quando uma voz familiar, de repente, se torna cuidadosa ao seu redor. Seu corpo lembra o que sua mente tenta dispensar. Seu maxilar se contrai. Sua respiração se torna superficial. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Suas mãos ficam ocupadas com algo que não precisa ser tocado. Mesmo enquanto lava a louça ou se prepara para o trabalho, você pode sentir o momento antigo retornando com força surpreendente. É difícil explicar isso a alguém que pensa que o evento foi pequeno. Eles não viram quantas vezes você o reproduziu, editando sua resposta depois que a conversa havia terminado. Eles não viram as noites em que você perguntou a Deus se ser mal compreendido era o preço de permanecer honesto. Mas há uma diferença entre lembrar o que aconteceu e permitir que o que aconteceu o defina. Sua humilhação passada é uma ferida em sua história, não o nome da sua alma. Esta mensagem não está prometendo que toda pessoa que o feriu vai pedir desculpas, voltar ou de repente se tornar sábia. Ela está convidando você a reconhecer algo mais estável.
A verdade de quem você é não se torna menor, porque alguém não teve maturidade para percebê-la. O julgamento deles pode ter exposto as limitações deles, mas não precisa se tornar o seu espelho. Você pode estar em uma estação onde Deus está ensinando você a parar de medir seu chamado pelas reações de pessoas que só valorizam o que podem usar imediatamente. Você pode estar aprendendo a distinguir correção de desprezo, humildade de autoapagamento e paciência de rendição passiva. Você pode estar descobrindo que ser escolhido não significa ser admirado por todos. Pode significar ser encarregado de uma obra interior que não pode ser explicada enquanto ainda está oculta. A promessa não é vingança, a promessa é visão mais clara, caráter mais firme, limites mais sábios e a liberdade de continuar fazendo o que é certo sem precisar que cada observador concorde. Houve um momento, talvez recentemente, em que você viu a pessoa que o humilhou e percebeu que sua reação havia mudado. Você não sentiu a mesma onda de pânico. Você não ensaiou um discurso em sua mente. Você não precisou provar que havia sobrevivido. Talvez você simplesmente tenha acenado e continuado com seu dia, surpreso por sua paz ter se tornado mais forte que seu impulso de ser reconhecido. Essa pequena mudança importa. O crescimento muitas vezes se torna visível primeiro através do que não controla mais seu corpo. O mesmo comentário que antes arruinava uma tarde inteira, agora pode passar por você sem tomar residência. Você não está se tornando frio. Você está se tornando menos disponível ao ciclo antigo. Há uma dignidade silenciosa em não levar mais cada insulto ao tribunal da sua mente. A pessoa que zombou da sua fraqueza pode um dia entender sua força, mas a descoberta mais importante é que você está começando a entendê-la em si mesmo. Talvez você tenha se perguntado por que notou este tema tão profundamente. Você viveu desapontamento suficiente para saber que intensidade emocional nem sempre é instrução espiritual, mas algo nesta mensagem toca um lugar preciso. Você está esperando sem saber se a espera é preparação, encerramento, redirecionamento, reconstrução ou simplesmente uma pausa que requer paciência. Essa incerteza pode fazer cada demora parecer rejeição. Se você não consegue identificar a estação, pode responder à preparação como se fosse punição, ou tratar o encerramento como se fosse um convite para continuar batendo. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a compreender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Se você quer uma maneira prática de discernir o que este período pode estar pedindo de você, o chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode ajudá-lo a refletir sobre a diferença entre esperar, preparação, encerramento, redirecionamento, reconstrução e começar de novo. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, volte a este momento com menos pressão para prever o futuro e mais disposição para responder com fidelidade hoje. Compreender a estação não remove todas as perguntas sem resposta, mas pode impedir que o medo tome todas as decisões por você. A primeira oposição que você enfrenta nem sempre é uma pessoa. Às vezes, é a pressão de responder à humilhação com desempenho. Você imagina tornar-se tão bem-sucedido que todos que duvidaram de você serão forçados a assistir. Você imagina receber o reconhecimento que eles retiveram e colocá-lo diante deles como evidência em um caso aberto. Essa fantasia é compreensível, especialmente quando você foi tratado como se sua dignidade precisasse de permissão. Mas se todo o seu futuro está organizado em provar que eles estavam errados, eles permanecem no centro da sua vida mesmo depois de deixá-la.
A comparação pode se disfarçar de ambição. O medo pode tomar emprestada a linguagem da urgência. Você pode correr para oportunidades que se encaixam no seu ressentimento, mas não nos seus valores. Você pode aceitar a tensão que acaricia sua ferida enquanto esgota silenciosamente seu espírito. A pergunta mais sábia não é: como posso fazê-los se arrepender do que fizeram? É: que tipo de pessoa estou me tornando enquanto eles não conseguem me ver claramente? Considere José, que foi traído e vendido por pessoas que deveriam tê-lo protegido. Sua humilhação inicial não tornou desnecessária sua responsabilidade posterior, e sua influência eventual não apagou os anos de confusão que vieram antes. A Escritura não apresenta a história dele como um atalho da rejeição ao aplauso. Ela mostra uma pessoa aprendendo fidelidade em salas onde ninguém conhecia a promessa completa sobre sua vida. Você pode não estar em uma prisão ou em um palácio, mas sabe o que significa cumprir deveres comuns enquanto carrega uma pergunta extraordinária. Você responde e-mails, cuida da família, cumpre obrigações e mantém sua palavra enquanto alguma parte oculta de você se pergunta se alguém um dia entenderá o que isso custa. A vida de José lembra você que a obscuridade ainda pode conter formação. A pessoa que antes o subestimou pode ter olhado para sua localização enquanto Deus estava trabalhando em seu caráter. Sua fidelidade comum não é invisível simplesmente porque não é celebrada publicamente. Ignorar o sinal da sua dor não o torna mais forte. Pode fazer você repetir relacionamentos onde o desrespeito é confundido com honestidade, buscar explicações de pessoas comprometidas em mal compreendê-lo, ou abandonar um caminho saudável porque não produz aplauso imediato. Você pode começar a encolher sua linguagem, esconder suas convicções e pedir desculpas por necessidades que são razoáveis. Você pode chamar isso de paz, quando na verdade é medo de outro confronto. Com o tempo, a alma se cansa de constantemente negociar contra seu próprio discernimento. O perigo não é apenas que alguém o humilhe novamente. O perigo mais profundo é que você comece a cooperar com a humilhação, aceitando a descrição deles como sua identidade. Você não precisa se tornar agressivo para rejeitar essa descrição. Você precisa se tornar honesto. Há momentos em que a humildade diz: posso aprender com isso, e momentos em que a sabedoria diz: este tratamento não define o que me é permitido tornar-me. As pessoas que o humilharam podem compreender quem você é mais tarde, talvez quando sua calma não puder mais ser confundida com fraqueza e seus limites não puderem mais ser descartados como insegurança. Se essa percepção vier, deixe que seja informação, não seu destino. Você pode reconhecer que eles finalmente veem algo sem reabrir uma porta que precisava fechar. Para esta simples confirmação, digite as palavras 888 nos comentários, depois retorne a mensagem. Deixe o número significar apenas que você reconhece o limiar entre precisar do entendimento deles e honrar a verdade que você já recebeu. O que importa não é criar uma fórmula espiritual através de uma resposta digitada. O que importa é notar a decisão por baixo dela. Você tem permissão para parar de explicar seu coração a alguém que repetidamente usa sua explicação contra você. O entendimento tardio deles pode validar o que aconteceu, mas não precisa decidir o que acontece a seguir. O conflito também tem uma raiz interior. Depois de ser humilhado, você pode começar a viver como se toda interação futura fosse um julgamento onde você deve apresentar evidência suficiente para ganhar respeito básico. Você explica demais escolhas inofensivas. Você examina rostos em busca de desaprovação. Você suaviza declarações claras até que ninguém consiga dizer no que você realmente acredita. Você pode até rejeitar bondade porque suspeita que é temporária.
ou evitar oportunidade porque visibilidade parece perigosa. Esse padrão não é uma falha moral. É uma resposta aprendida a ser exposto em um momento inseguro. Mas uma resposta que antes o protegia pode se tornar uma gaiola quando a situação mudou. Você não é obrigado a se punir por ter sido afetado. Você é convidado a notar onde a autoproteção se tornou autoabandono. A pergunta não é se você algum dia se sentirá vulnerável novamente. A pergunta é se a vulnerabilidade será governada pela sabedoria ou controlada pela memória da crueldade de outra pessoa. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando você ainda não sabe o que fazer com o que reconheceu. Você precisa de um modo de refletir antes de reagir, de orar, sem transformar cada desejo em uma previsão, e de distinguir um próximo passo genuíno de um impulso nascido na humilhação. Quando a necessidade de agir imediatamente está custando sua paz, o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias pode servir como um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, decisões diárias e identificar o próximo passo fiel, sem pânico ou passividade. Ele foi feito para ajudá-lo a colocar linguagem em torno da estação que você está vivendo, para que você possa mover-se com intenção, em vez de apenas responder à pressão. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você pode retornar à sua situação com uma pergunta mais clara, um coração mais calmo e maior honestidade sobre o que pertence a você e o que não pertence. O objetivo não é torná-lo dependente de outra voz, mas ajudá-lo a praticar ouvir responsavelmente quando a sala ao seu redor se torna barulhenta. Sua mente pode dizer, prepare-se para outro ataque, enquanto seu corpo diz, estou exausto, e seu espírito diz silenciosamente, não se torne o que o feriu. Essas vozes podem parecer emaranhadas, especialmente depois de vergonha pública ou rejeição privada. A razão pode ajudá-lo a examinar fatos, mas a razão sozinha não pode curar o significado que você atribuiu ao evento. Seu corpo pode precisar de descanso antes de tomar uma decisão importante. Seu reconhecimento espiritual pode ser gentil, em vez de dramático, aparecendo como uma recusa firme de trair seus valores por aprovação. Não confunda um coração acelerado com um comando divino. Não confunda toda emoção forte com um aviso. Dê a si mesmo espaço para respirar, para dormir, para buscar conselho sábio e para observar se a direção permanece clara quando a intensidade diminui. Uma decisão fiel pode sobreviver a uma pausa. O medo muitas vezes exige uma resposta imediata porque sabe que a quietude pode expor sua exageração. Seus relacionamentos e ambientes também revelarão o que você está aprendendo. Você não precisa se tornar suspeito de todos simplesmente porque uma pessoa o tratou injustamente. Discernimento não é isolamento, é a capacidade de notar se um ambiente consistentemente exige que você traia sua consciência, silencie suas necessidades ou compita por dignidade básica. Pessoas saudáveis podem discordar de você sem humilhá-lo. Correção sábia pode parecer desconfortável, mas não requer desprezo. Você pode ouvir, sem render sua identidade, perdoar sem restaurar acesso irrestrito e permanecer gentil sem fingir que a confiança não foi danificada. Algumas portas podem permanecer fechadas porque sua vida precisa de espaço para recuperar sua forma honesta. Outras podem abrir-se lentamente através de pessoas que não exigem uma performance antes de oferecer respeito. Preste atenção a como seu corpo se sente depois de conversas. Paz nem sempre é excitação e desconforto nem sempre é perigo, mas confusão repetida merece exame. Oposição, muitas vezes, mantém o padrão antigo vivo através do ruído. Ela enche seu calendário tão completamente que você nunca pergunta o que está realmente buscando.
Ela envia você para a mensagem mais urgente em vez da responsabilidade mais importante. Ela lembra você do insulto à meia-noite e de cada resposta possível enquanto você está tentando descansar. A fadiga, então, torna o discernimento mais difícil, e discernimento pobre torna você mais vulnerável à pressão. O ciclo pode continuar sem nenhum evento dramático. Você simplesmente permanece cansado demais para reconhecer o que está acontecendo. É por isso que proteger sua atenção faz parte da maturidade espiritual. Você pode precisar silenciar uma conversa, adiar uma resposta, mudar o ritmo da sua manhã, ou recusar consumir material que continua reabrindo a mesma ferida. Nenhuma dessas escolhas prova que você é melhor que ninguém. Elas simplesmente criam quietude suficiente para que a verdade seja ouvida sem competir contra cada demanda. O ponto de virada chega quando você para de negociar com a verdade que sua humilhação revelou. Você pode ter descoberto que estava vivendo por aprovação de pessoas que já haviam decidido não entendê-lo. Você pode ter reconhecido que continuava voltando a uma conversa porque queria um final diferente, não porque o relacionamento estava pronto para um. Você pode ter visto que seu desejo por vindicação estava mantendo você emocionalmente ligado à pessoa que o feriu. Esse reconhecimento pode doer porque remove uma desculpa. No entanto, também devolve autoridade às suas mãos. Você não pode controlar quando eles entenderão quem você é. Você pode controlar se a percepção tardia deles se torna a condição para sua obediência. Uma fé madura não nega a injustiça. Ela recusa construir uma casa dentro dela. Você pode lamentar o que aconteceu e ainda escolher um futuro que não seja projetado como uma resposta ao desrespeito deles. Imagine agora que a verdade sobre você é uma carta selada antes que as pessoas ao seu redor estivessem prontas para lê-la. A humilhação deles não era o conteúdo da carta, era o julgamento prematuro de um envelope que nunca haviam aberto. O selo guardava o que ainda não podia ser explicado, e o silêncio ao redor não significava que a mensagem havia desaparecido. Você a carregou por salas onde pessoas riram das coisas erradas, por conversas onde suas intenções foram deturpadas e por dias em que você questionou se a carta alguma vez foi destinada a você. Ainda assim, algo permaneceu intacto. As palavras não foram reescritas pelas opiniões deles. O significado não foi apagado pela demora. Você estava sendo formado no espaço entre o que havia sido escrito dentro de você e o que outros eram capazes de receber. A carta não era uma garantia de aplausos. Era um lembrete de que significado oculto requer paciência antes de poder ser responsavelmente compreendido. A carta selada foi carregada através de estações que pareciam vazias do lado de fora. Ela repousou sob responsabilidades, perguntas sem resposta e atos silenciosos de integridade. Ninguém observando sua vida podia ver a mensagem completa, porque o selo não foi quebrado pela pressão. Foi preservada através do tempo. Você estava aprendendo que ocultamento não é o mesmo que negligência. Algumas partes do seu caráter precisavam amadurecer, longe do olhar de pessoas que teriam transformado cada estágio inacabado em razão para ridículo. Sua paciência se desenvolveu sem plateia. Sua compaixão se aprofundou, porque você sabia o que era ser julgado sem contexto. Seus limites se tornaram mais claros, porque você aprendeu que acesso à sua vida não deve ser concedido meramente àqueles que o exigem. A carta permaneceu selada, mas a pessoa que a carregava estava mudando. Quando o momento certo de entendimento finalmente chegasse, revelaria não apenas o que havia sido oculto, mas também por que precisara de proteção. Havia forças que mantinham a carta coberta. A vergonha dizia para você destruí-la antes que alguém pudesse lê-la.
A raiva dizia para você rasgá-la na cara daqueles que zombaram de você. A comparação dizia que o reconhecimento público de outra pessoa tornava seu trabalho oculto inútil. A fadiga sugeria que, se ninguém havia entendido até agora, ninguém nunca entenderia. Cada pressão tentava fazer você confundir demora com negação. No entanto, o selo se manteve porque você não precisava expor cada parte sagrada de si mesmo para provar que existia. Algumas pessoas tinham acesso à sua agenda, mas não ao seu chamado, à sua história, mas não ao seu coração, à sua imagem, mas não ao seu tornar-se. A visão limitada deles era real, mas não era completa. O insulto que ofereceram pode ter sido alto, mas ainda era apenas uma interpretação de fora do selo. Você pode reconhecer seu impacto sem permitir que se torne a leitura final da sua vida. Então, a carta começou a se mover em direção a um lugar aberto. Não porque você forçou o selo, mas porque você se tornou pronto para ler sua mensagem sem usá-la como arma. Você não queria mais que as palavras anunciassem vingança. Você queria que elas o ensinassem responsabilidade. Você começou a entender que ser reconhecido não é o mesmo que ser aprovado, e ser vindicado não é o mesmo que ser livre. A carta carregava uma direção. Retorne ao que é verdadeiro, libere o que é performático e pare de pedir a leitores hostis que interpretem uma página sagrada. As pessoas que o humilharam podem eventualmente notar as qualidades que antes zombavam. Elas podem chamar sua restrição de sabedoria depois de chamá-la de fraqueza, ou chamar seus limites de força depois de chamá-los de arrogância. Mas a abertura da carta foi primeiro para você. Você precisava ver que o significado havia sobrevivido ao mal-entendido deles. Você precisava ler sua própria vida com misericórdia. A mensagem oculta se torna clara quando você percebe que a humilhação não criou sua identidade. Ela revelou onde você havia entregue sua identidade. A carta nunca foi um certificado provando que você era superior. Foi um convite para viver a partir da verdade sem exigir uma plateia. Se esta imagem descreve o que está acontecendo dentro de você, digite as palavras "Estou desperto", depois retorne à mensagem. Deixe a frase marcar reconhecimento em vez de performance, um reconhecimento silencioso de que você pode ver o que o medo tentou manter oculto. Você não precisa anunciar um milagre ou forçar um resultado. Você só precisa tornar-se honesto sobre o que agora sabe. As pessoas que o leram tarde podem ter seu próprio caminho em direção ao entendimento. Seu caminho é parar de selar seu futuro dentro da opinião deles e carregar o que foi confiado a você com humildade. Quando você retorna desse reconhecimento, você não se torna teatral. Você se torna disponível para a ação fiel. A pessoa que o humilhou pode ainda falar descuidadamente. O ambiente que o dispensou pode ainda falhar em celebrá-lo. Nada sobre esperança responsável exige que você finja que pessoas difíceis mudaram. O que muda é seu relacionamento com o comportamento delas. Você para de tratar cada comentário como uma emergência. Você para de oferecer suas explicações mais profundas àqueles que não demonstraram cuidado com suas palavras comuns. Você para de confundir visibilidade com valor. Nessa liberdade, você pode perguntar o que hoje requer, em vez do que o insulto de ontem exige. Talvez hoje requer terminar uma tarefa, ter uma conversa honesta, descansar antes de decidir ou sair sem mais uma defesa. Sua vida se torna menos sobre gerenciar a interpretação deles e mais sobre honrar a verdade à sua frente. Sua primeira prática é criar uma pausa entre a ferida e sua resposta. Quando uma mensagem, memória ou encontro ativa a humilhação antiga, coloque ambos os pés no chão e note o que está acontecendo sem se julgar. Nomeie o fato concreto, depois nomeie a história que o medo está adicionando.
O fato pode ser que alguém criticou sua decisão. A história pode ser que todos agora o veem como incapaz. O fato pode ser que um relacionamento terminou sem a explicação que você queria. A história pode ser que você nunca será entendido novamente. Esta pausa não apaga a dor, mas impede que a dor se torne a única autora do seu próximo movimento. Ofereça uma oração simples por sabedoria. Espere até que seu corpo se acalme e escolha uma resposta que você ainda respeitaria amanhã. A fé pode ser quieta o suficiente para esperar por clareza. Você não está perdendo autoridade ao recusar reagir instantaneamente. Sua segunda prática é medir decisões por obediência em vez de por aplauso antecipado. Antes de aceitar uma oportunidade, reabrir uma conversa ou mudar sua direção, pergunte se você ainda escolheria isso se as pessoas que o humilharam nunca soubessem. Essa pergunta pode expor motivos sem condenar seu desejo por reconhecimento. Não há nada de errado em querer que seu trabalho seja visto, seu amor seja valorizado ou sua integridade seja reconhecida. O perigo aparece quando a atenção deles se torna o combustível necessário para continuar. Escreva o que é seu para fazer, o que não é seu para controlar. E que tipo de pessoa você quer permanecer enquanto o resultado está sem resolução? Depois, dê um passo modesto que concorde com seus valores. Pequena obediência ainda é obediência. Uma vida clara é construída através de decisões que permanecem significativas, mesmo quando ninguém as aplaude. Alguma proteção chegará através de limites. Você pode precisar responder menos vezes, explicar menos completamente, ou recusar participar de conversas que transformam sua vulnerabilidade em entretenimento. Uma porta fechada nem sempre é punição. Às vezes, é misericórdia fazendo espaço para sua mente se recuperar. Você pode descobrir que um ritmo mudado o protege melhor que um confronto dramático. Isso pode significar sair de um grupo de mensagens, recusar um convite, mudar uma reunião ou escolher não buscar evidências do que outros estão dizendo. O objetivo não é controlar cada ambiente. É parar de oferecer voluntariamente sua paz a lugares que repetidamente usam mal sua abertura. Você pode permanecer generoso sem permanecer exposto. Você pode perdoar sem conceder à mesma pessoa acesso ilimitado às suas decisões. Você pode abençoar o futuro de alguém à distância enquanto protege o futuro que você é responsável por construir. Há uma decisão clara diante de você agora. Pare de fazer seu próximo passo fiel depender do entendimento tardio das pessoas que o humilharam. Se eles o reconhecerem amanhã, deixe que amanhã carregue esse reconhecimento. Se eles nunca o reconhecerem, deixe que sua obediência permaneça real mesmo assim. Você pode precisar terminar algo que adiou porque a crítica o fez duvidar de sua capacidade. Você pode precisar pedir desculpas por sua parte sem pedir desculpas por existir. Você pode precisar recusar vingança, mesmo quando vingança parece emocionalmente justificada. Você pode precisar escolher um relacionamento mais saudável com sua própria voz. Uma decisão não precisa parecer poderosa para ser importante. Às vezes, é simplesmente o momento em que você recusa enviar outra explicação, reabrir outro argumento ou abandonar outra boa tarefa. O futuro não está pedindo que você se torne impressionante. Está pedindo que você se torne fiel com o que já está em suas mãos. Se esta mensagem o ajudou a receber a verdade sem precisar respondê-la com palavras, deixe seu like ser um amém silencioso, um reconhecimento quieto de que a paz pode ser mais forte que o desejo de provar a si mesmo. Depois, mantenha este reconhecimento privado dentro de suas ações, onde pode se tornar caráter em vez de performance. Você
Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.